Santo, te amamos. Aleluia. Como é bom estar na presença de Deus. Estar em casa não é a mesma coisa do que estarmos em família, mas é aquilo que nós podemos agora, é aquilo que nós temos agora, e nós queremos estar de acordo com aquilo que é certo, e creio que realmente, como já foi dito aqui, iremos estar juntos em breve, cumprindo na mesma todas as nossas medidas, todas as medidas para nós nos protegermos também como corpo. Em novembro do ano passado, talvez vocês já não se recordem, eu partilhei uma palavra sobre vivermos para um reino inabalável. E a palavra base foi Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28, que nos fala o seguinte, só para nós recordarmos. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor. No seguimento desta palavra, e Deus trabalhando dentro do meu coração e dos meus estudos e das minhas pesquisas, e porque eu acredito que Deus prepara-nos aqui no reino inabalável, e nesse processo de santificação, nesse processo de preparação, Ele faz-nos começar a viver, apesar de estarmos neste mundo, a viver no reino inabalável. Então, eu hoje peguei no mesmo nome do reino inabalável e queria partilhar com vocês alguns ensinos que Jesus deu ao seu povo e que são a base para nós conseguirmos viver num reino inabalável neste mundo. Amém? Então eu vou-vos desafiar a abrirem Mateus 6 e eu vou orar para que Deus possa conduzir esta partilha da palavra, este ensino, e vos dizer que nós vamos ler este texto. Nós não vamos sair deste texto, Mateus 6, é de Mateus 6, portanto, do versículo 1 ao 25, mas vamos lê-lo e analisando por partes. Amém? Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, eu quero, Senhor, te declarar que estamos dependentes de Ti, pedir-te para que a Tua presença ela seja real em cada lar, Senhor, que ela seja real em cada lugar que Tu estás, Senhor, que cada povo Teu, que cada filho Teu possa ouvir, Senhor, a Tua voz ministrando ao seu coração, que cada filho possa estar com o coração aberto para receber esta palavra Tua e ser gerada transformação, serem geradas decisões, Pai, para que eles realmente provem, apesar de viver neste mundo de aflições, neste mundo tão difícil como nós estamos a viver nos dias de hoje, eles possam ir para esse lugar de refúgio, como tantos homens da Tua palavra foram, Senhor, esse lugar que é um reino inabalável, e eles possam lá estar, eles possam viver lá, através desse ensino e deste ensino que Tu nos dás na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, peço, Senhor, que a Tua presença seja real, Senhor, seja real, constante, forte, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, em Mateus 6, começando pelo versículo 1, nós temos logo aqui um primeiro ensino. E eu vou ler para já do versículo 1 ao 4. Guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por essa razão,
quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda a certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes a tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Estes 4 versículos, eles já têm aqui muito ensino. E um deles é que Deus pede e quer e deseja e dá-nos o seu Espírito para nós exercermos a caridade, para nós sermos bondosos, para nós sermos generosos. Mas tudo isso tem um contexto. E ele presenciava na sua vida que essa generosidade, por muitos que ele chama de hipócritas, ela era exercida para mostrar aos homens. Ela não era feita de forma a glorificar Deus, ela era feita para glorificar-se a eles próprios. E Jesus é muito claro, e se calhar nos dias de hoje, se alguém aparecesse e chamasse de hipócrita algumas pessoas, ela seria colocada de parte. Esta é uma das características que Jesus tem, fantástica, e que nós podemos ter também, que é sim, sim, não, não. Nós, se a verdade é verdade, nós temos que dizer a verdade. E Jesus era muito firme, ele sabia que Deus era com ele. E Jesus disse isso, diz que eles faziam essa doação para serem vistos. E ele condena, ele diz assim, mas tu, aquele que não tem isso no coração, aquele que quer glorificar a Deus, aquele que é verdadeiramente caridoso, generoso, ele vai dar a oferta, ele vai ajudar de forma a que uma mão não saiba o que a outra fez. Não é para ser publicitado, para glorificar a pessoa, mas sim a Deus. Então ele diz, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Nós vamos ver lá à frente, e agora vamos passar para o outro ensino seguinte de Jesus. Sempre há 2 coisas constantes nesta passagem. Uma é nós fazermos em secreto e a outra é que o Pai recompensará. Então, se nós passarmos para o versículo seguinte, se nós passarmos para o versículo 5, nós vemos que vai até ao 16, nós não vamos ler toda, mas vamos ler aqui até o 5 e o 6, nós vamos perceber que a oração é algo que Deus também nos chama a fazer em secreto. E neste espaço que ele ministra e que ele ensina ao povo, ele inclusivamente diz, olha, o modelo para orares é este. E nesse modelo, andando agora um bocadinho à frente, mas já vamos para o 5, ele diz assim, Pai nosso que estais no céu, aquele que é glorificado, aquele que é o primeiro, é o Pai, o nosso Pai. É assim que a oração modelo de Jesus inicia. Então no 5, Jesus diz, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda a certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após fechar a tua porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Mais uma vez estamos a ver aqui Jesus a fazer a distinção entre aqueles que fazem as coisas para se glorificarem e aqueles que fazem as coisas para glorificarem o Pai. Aqueles que se querem glorificar, eles já recebem na hora o seu galardão, mas aqueles que pretendem glorificar a Deus, eles estão
em secreto na presença do Pai. E mais uma vez, Ele os recompensará. Há bocadinho vimos o fazer caridade e Deus nos recompensará. Agora nós temos o ensino de orarmos em secreto e o Pai nos recompensará. Esta oração, ela inclusivamente, ela implica algumas coisas que nós temos que fazer quando estamos a orar. E quando Ele nos ensina a orar e a seguir um determinado modelo, no versículo 14, vão ler comigo, por favor, Jesus diz: pois se perdoardes aos homens e as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós temos um modelo para seguir. Orar não é chegar a Deus e despejarmos informação. Ele já sabe essa informação. Ele já sabe tudo aquilo que nós precisamos, antes mesmo de nós precisarmos. Esta oração e este modelo tem dois propósitos principais: glorificarmos e estarmos na presença de Deus e sermos transformados. E para sermos transformados, nós temos que perdoar. O perdão é algo fundamental para nós podermos estar em secreto e na presença do Pai e Ele nos recompensar. Eu tinha colocado aqui um apontamento que esta oração ela tem poder, a forma, este modelo, não, reparem, é muito engraçado, uma partezinha aqui, ele diz assim, no 7, e quando orardes, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Ou seja, ele já está a dizer assim, olha, este é um modelo. Eu não quero que vocês repitam continuadamente isto que aqui está. Eu não quero vãs repetições. Eu sei o que é que vocês vão falar. Eu sei o que é que vocês precisam. Eu quero que vocês sejam transformados. Eu quero que vocês perdoem. Eu quero que vocês tenham livre acesso ao Pai através desta oração. Eu quero que vocês glorifiquem o nome do Pai. Aleluia. Depois vamos ter jejuar. Jejuar é outro ensino que Jesus dá aqui neste momento ao seu povo. Portanto, temos o fazer caridade em secreto, Deus recompensa. Depois temos a oração, uma oração que é o sustento e a providência e a proteção, a nossa proteção, o nosso sustento e a nossa providência na presença de Deus. E temos o jejum. O jejum é adorar a Deus. Adorar a Deus não é só louvar, não é só orar, não é só ler a palavra. Jejuar também é adorar. Então, vamos ler agora do versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, pois assim não parecerás aos outros que jejuas. E assim, ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aleluia. Isto não está fácil hoje, aqui estou a falar e mesmo a orar senti que me baralhei, que me misturei aqui a cabeça, isto é dislexia, né? A cabeça anda mais rápido do que aquilo que eu estou a falar e fica tudo misturado. Então, jejuar, estão-se a rir aqui, vocês também se devem estar a rir de mim lá em casa, né? Ok, então, jejuar, terceiro ensino que Jesus nos dá. Jejuar é adorar a Deus. Lá está, como eu comecei por falar hoje, é um estilo de vida, é algo que está no nosso dia a dia. Não é aquela coisa,
E mais uma vez Jesus fala aqui, olha, ele distingue dois tipos, aqueles que são hipócritas e que jejuam para chamar a atenção, jejuam para mostrar como eu sou santo, e depois terminam o jejum e comem este mundo e o outro, e aqueles que o fazem em secreto, que estão sempre com a luz, com a aura de Deus neles. Porquê? Porque jejuar é adorar. Não tem como nós estarmos desconfigurados ou feios. Pelo contrário, se jejum é adorar a Deus, nós temos que ter brilho. Amém? Então, ele faz a distinção entre estes dois estilos de pessoas, aqueles que fazem para glorificar a Deus e aqueles que fazem para glorificar a si próprios. E mais uma vez ele diz assim, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Estás em secreto e és recompensado. Amém? Estas três coisas, estas três armas, eu vejo como armas que Jesus ensina aqui o seu povo, eles são diretos para Deus. São coisas em que Deus se manifesta, são coisas em que Deus te recompensa. Nós vamos perceber até ao 25, que é onde nós vamos ler, isso não acontece a partir de agora. Quando tu exerces a caridade, quando tu oras e quando tu jejuas em secreto, ou seja, demonstração que estás a glorificar a Deus, não a ti própria e não para os outros, Ele vai te recompensar. E eu fiquei a orar e a pensar, Deus, que recompensas são estas? E aquilo que veio ao meu coração, no aspecto da caridade, a recompensa de Deus é o amor. Sabem, nós não podemos amar um desconhecido, nós não podemos ser cheios do amor ágape, se não tivermos esse amor ágape. Porque é esse amor ágape que nos faz ser caridosos, que nos faz ajudar o outro, que nos faz não olhar para os meios para ajudar, não olhar para as circunstâncias, não olhar para quem ele é. É esse amor ágape. Então a recompensa dele, no meu ponto de vista, na minha análise aqui desta palavra, é o seu amor. Ele recompensa-te enchendo do seu amor. Tu és cheio do amor dele e tu consegues exercer esta caridade livre. Sem esse amor, sem este amor ágape de Jesus, de Deus dentro de ti, tu não consegues exercer este tipo de caridade. Na oração, a recompensa é a presença dele. Porque reparem, ele diz aqui, entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se Ele não perdoa, nós estamos afastados. Então, se nós perdoamos, se Ele nos perdoa, nós estamos perto naquele momento de oração, naquele momento em que em secreto glorificamos Deus. Nós estamos perto de Deus. Qual é a recompensa? É a sua presença. Não há nada mais glorioso do que estarmos na presença do Pai. E a recompensa no jejum é a sua revelação. Quando nós jejuamos, nós abrimos espaço dentro do nosso sistema humano para ele se revelar de forma nova na nossa vida. Nós somos recompensados pela nossa transformação através da revelação de Jesus. Amém? Então esta recompensa, na minha visão, que Deus fala aqui, tem a ver com o seu amor, com a sua presença e com a sua revelação. Depois temos uma segunda parte, eu divido este texto mais ou menos assim em duas partes. Depois temos um outro ensino, que eu inclusivamente coloquei os títulos que estavam na minha Bíblia. Investir nos recursos, os recursos no céu. Eu escrevi investir, espera aí que já é noutra página, investir, eu escrevi, na minha foi investir nos tesouros do céu. Então estes três versículos falam-nos o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Porque onde estiver o teu coração, ali também
onde estiver o teu tesouro, ali também está o teu coração. Nós temos que investir tempo, dedicar-nos àquilo que é eterno. Nós temos que canalizar as nossas forças para além das coisas materiais e terrenas com que nós lidamos na nossa vida. Nós temos que analisar, nós temos que avaliar e olhando para as coisas aonde está o nosso coração. Rapidamente o nosso coração foge para aquilo que não é do céu. Muito rápido. Não interessa quanto tempo tu tens com Jesus, não interessa quanto tempo tu oras, não interessa quanto tempo tu lês a palavra. Tudo isso é importante porque te fortalece. É muito importante porque te fortalece. Mas se tu deixas que o teu coração seja corrompido por outras coisas, facilmente isso, porque nós somos pecadores, nós não nos podemos esquecer que somos pecadores, nós não passamos a ser imaculados porque oramos e porque estamos na presença de Deus, nós continuamos a ser pecadores, daí nós precisamos tanto de orar, jejuar e adorar e ler a palavra. Quanto mais nós fizermos isso, mais fortes nós estamos para que não deixemos ser corrompidos. Mas o nosso coração, se não o fizermos, ele facilmente é corrompido. Então nós temos que ter esta percepção de que nós temos que nos proteger. Como é que eu acho que eu não consegui me explicar muito bem. Muitas vezes nós oramos 2 horas, 3 horas e dizemos que oramos e vamos para aquele lugar do hipócrita, entendem? Naquele lugar do hipócrita que Jesus falou nos 3 sítios antes. Podemos lá estar como eles estavam, a orar, a jejuar, a mostrar que jejuam, podemos estar lá. Mas se isso for para se glorificarem, se isso tiver uma motivação, reparem, o próprio coração já está corrompido. O próprio coração já está corrompido. Então, aquelas 3 bases, elas são fundamentais para investir aqui, nestes tesouros do céu. Na realidade, esses hipócritas, eles não estavam a investir nos tesouros do céu, eles estavam a investir nos tesouros da terra. Aqueles que são roubados e que são destruídos facilmente. E eles oravam, eles jejuavam, mas para glorificar a Deus. Portanto, o que eu quero dizer quando me estava a falar, pode orar, pode jejuar, pode adorar, pode ler a palavra, mas isso tem que ser para glorificar a Deus. Não interessa fazer isso se isso for da forma dos hipócritas. Isso tem que ser em secreto. Em secreto e com um coração humilde, com um coração submisso, com um coração arrependido, com um coração considerando que nós somos pecadores, que eu sou pecadora e que preciso disso para mim, para eu poder glorificar e investir naquilo que realmente é eterno. Amém? No ponto seguinte, Jesus fala um corpo iluminado. Eu escrevi no meu ponto, guardar o nosso corpo. E os versículos 22 e 23 falam-nos o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Continuamos no mesmo registro. Nós temos que guardar o nosso corpo. Mas qual é a base para nós guardarmos o nosso corpo? É orar e jejuar e exercer a caridade no lugar secreto e na presença de Deus. E para glorificar a Deus. Não no formato dos hipócritas que Jesus falava antes. Os hipócritas encaixam-se aqui, onde ele diz, porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Se na realidade nós fizermos as coisas de orar, jejuar, ler a palavra para os outros, nós continuamos
a não guardar o nosso corpo, a não investir nos recursos do céu e o nosso coração continua corrompido. Nós temos que orar, exercer a caridade, ler a palavra, jejuar em secreto e na presença de Deus para glorificar a Deus. Amém? Então, se nós fizermos isto e cuidarmos do nosso corpo, elas vão ser lâmpadas, o nosso corpo vai ser pleno de luz. E eu acredito nisto, eu acredito que quando nós realmente estamos na presença de Deus, existe uma luz diferente em todos os seus filhos. Amém? Servir somente a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou seja, leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu acredito que, na realidade, o dinheiro é das maiores tentações. E quando eu digo aqui dinheiro, eu não digo só o dinheiro. Eu digo tudo aquilo que está associado ao dinheiro. Eu digo o poder, quem tem dinheiro tem poder. Quem tem dinheiro, quem tem poder, tem uma imagem. Não é? Às vezes nós até vemos logo ali no Facebook e no Instagram a figura pública, porque são pessoas que acabam por aparecer, acabam por ser consumidas pelos tesouros da terra. Então, esta nota aqui, ela é muito importante porque nós temos que ter esta consciência. Não interessa aquilo que Deus nos dá, não é? Ele fala no texto que eu partilhei de Lucas 6, ele fala isso. Se nós tivermos um determinado estilo de vida, se nós servirmos somente a Deus, Ele não tem problema em nos dar de forma a que tenha que apertar para poder dar tudo aquilo e que ainda transborda. Ele não tem problema em fazer isso. O problema é que Ele sabe que há uma linha que separa entre nós passarmos a ser corruptos e corrompidos ou não. Então, é algo que nós sempre temos que guardar o nosso coração, guardar a nossa vida e garantir eu volto a repetir, através dos 3 pontos anteriores que fazemos em secreto para glorificar a Deus e na presença de Deus. Nós temos que guardar o nosso coração. Mesmo que Deus te dê, tu sabes que aquilo que Ele te está a dar não é teu. É dele. Tu simplesmente és privilegiado para administrar. És um mordomo daquilo que são as riquezas que Ele te dá para tu poderes agir neste mundo. Amém? Então nós temos de nos preocupar em servir somente a Deus. E eu coloquei aqui 2 perguntas. Quem verdadeiramente servimos? A nós mesmos? Às nossas necessidades ou a Deus? Aí em casa, faz essa pergunta. A quem é que tu verdadeiramente serves? Será que de repente aconteceu alguma coisa na tua vida que passou a ser o teu Senhor? Às vezes na minha vida, até com coisas que o mundo chamaria a obra dele, nós passamos de repente a servir isso. Nós temos que cuidar muito bem quem é o nosso Senhor todos os dias. Aleluia. Isto tudo que é o último ensino. Todos estes pontos levam-nos para um lugar. Levam-nos para um lugar de descanso em Deus, um lugar de descanso na providência divina. Se nós nos preocuparmos com estas, eu pontuei aqui, com estas 6 coisas que Deus nos ensina através da vida de Jesus, se nós nos focarmos na caridade, em secreto, na oração, em secreto, no jejum, em secreto, e depois nos preocuparmos connosco na presença de Deus, investindo nos recursos do céu, no tal reino inabalável do qual nós já podemos usufruir hoje. Com estas 6 coisas, nós usufruímos hoje do reino inabalável.
um corpo iluminado, protegendo os nossos olhos e servindo a Deus com dependência total, nós vivemos neste reino inabalável. E nesse reino inabalável nós podemos descansar. Então a palavra fala-nos aqui: portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós mesmo mais valor do que as aves? Claro que sim, somos filhos. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isto. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. É um exercício difícil de nós fazermos. Acredito que praticando estes 6 ensinos que Jesus dá, ir para este lugar de não estarmos preocupados com a nossa própria vida. Neste momento, nós estamos no reino inabalável. No dia em que eu e tu deixarmos de estar preocupados, em que isso é a nossa principal preocupação de vida, com a nossa própria vida. Quando nós chegarmos neste ponto, neste patamar, neste lugar celestial, nós já vivemos no reino inabalável. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não te preocupes com o dia de amanhã, pois amanhã traz suas próprias aflições. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Aquilo que Deus pretende é que nós consigamos, através dos 6 ensinos, os 3 primeiros ensinos virados diretamente para Deus e os restantes virados diretamente para nós. É aquela parte, há uma parte que é de Deus, há outra parte que é nossa. A parte de Deus é aquela que Ele exerce através da oração, através do jejum, através da palavra, através da caridade e do seu amor, a transformação. E nós, sendo transformados, nós permanecemos investindo nos recursos do céu, nós permanecemos guardando o nosso corpo, nós permanecemos servindo a Deus e nós vamos receber o descanso de Deus. Então nós temos aqui este ensino e esta passagem, este capítulo, na minha ótica e no meu estudo, dividido em 2 partes. 2 partes. Uma em que nos leva para Deus da forma certa e outra que nos alerta para nós cuidarmos a nós mesmos. Existe uma promessa para Deus, existe uma promessa de Deus de recompensa na primeira parte, e existe uma promessa de Deus para a nossa vida na segunda parte, que é nós podermos viver no reino inabalável. Amém? Eu queria chamar a equipa de louvor para nós podermos entrar na presença de Deus e clamar para que estes passos sejam dados para nós vivermos no reino inabalável. Quem aí em casa quer viver neste reino inabalável? Quer deixar de se preocupar com a sua própria vida e deixar que Deus a controle? Porque tudo aquilo que Ele tem para nós é bom, perfeito e agradável. Tudo aquilo que o nosso Pai
tem é o melhor. Há muitas coisas que nós achamos que não é o melhor ou temos medo. Os jovens nos dias de hoje têm tanto receio de que Deus faça coisas, ou lhes dê coisas que eles não querem ou que eles não gostam, ou que sejam obrigados a fazer aquilo que não gostam. Mas sabem, houve muita coisa que eu, se calhar, no início até não era muito virada, ou porque me expunha, ou porque eu não sabia. E quando comecei a fazer, Deus encheu-me de coisas novas, Deus encheu com uma mentalidade nova. E eu percebi, uau, isto é bom. Às vezes é como aquelas crianças que não querem comer uma novidade, não é? Eu coloco assim. O Gonçalo não é muito assim, mas o meu filho mais velho já é. Ficar muito renitente em experimentar algumas coisas. E nós dizemos, filho, mas como é que tu sabes se não gostas, se tu não experimentas? Nós temos que abrir o nosso coração e experimentar aquilo que Deus tem para nós. Porque depois de experimentarmos, eu sei que tu vais adorar. Amém. Jesus.